Túlio. E Sérgio Manuel. Sérgio Manuel. E Paulinho Criciúma. E Wagner. O Fogão campeão brasileiro de 95. Wilson Gotardo. Donizete, o Pantera. Lembra que a comemoração imitando Pantera, assim? John no gol. Gente boa demais, Donizete. Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, o Pantera Negra, Almada, Igor Jesus e Savarino. Muito jogador de bola, e tem muita gente jogando bola aí, hein? Esse é o Botafogo, comandado por Arthur Jorge. O Vasco, de Rafael Paiva, de tanta gente, de Juninho Pernambucano. Quem sabe não tem um gol de falta do Paiê hoje, né? Já que eu citei o Juninho Pernambucano. De Paulinho da Viola, de Martinho da Vila. De Dodô da Colina, não é verdade? Grande Dodô, sempre otimista. De Tereza Cristina. Ah, Tereza. Grande sambista, grande vascaína. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo. E Piton. Matheus, vai ter aquele cruzamento do Piton pro Verrete hoje? Matheus Carvalho, Hugo Moura, Puma, Paiê, Emerson Rodrigues e Verrete. Lembrando que Verrete e Hugo Moura voltam. Desfalcaram o Vasco no último jogo. E o Felipe Coutinho preservado hoje. Preservado, especialmente depois da boa atuação do Paiê no último jogo. Essencial. Tem conexão? É balança. Ué, mas não podia ficar no banco? O Paiê subiu de produção. Opa, não tira dele, não mexe nele. Foi lá, entregou, foi eleito o melhor em campo e tal. Coutinho, espera um pouquinho mais ali. Quando o Paiê quer de produção, você entra. Aí vai trabalhando assim. O ideal seria os dois jogando juntos, mas fisicamente eles não conseguem. Então, se o momento é do Paiê, deixa o Paiê jogar. Ali na frente, cansa o Paiê, coloca o Felipe Coutinho e Cuidado tenta aí levar. pra você não levar uma cotovelada do professor Paiva. Olha aí, ó. Não vou. Do não lado tem da porque sua ali é câmera. apenas uma imagem numa tela de LED. Ah, tá. Não tem como se mover e me dar uma cotovelada. O Pumita- Não existe essa chance. O Pumi tá assumidamente na frente, é isso. Temos Não, virou temos ponta essa direita. realidade. Ele virou ponta Virou, direita. porque o Até Vasco, pelas ausências, né? com as lesões de vários jogadores que ocupam aquela função ali, os que estão disponíveis agora não entregam. Isso. Então, o Jean Davi não consegue entregar a mesma coisa. Ou o Rossi, então, muito longe. Então, quem tem para jogar ali? É o Puma. Então o nosso Abel vai chamar o Pumita de Pikachu dos tempos modernos. Pikachu da Colina. Pikachu do Fortaleza? Pikachu que já jogou No no Vasco né? também, Também, né? Da lateral para... Da lateral para ponta. ponta. Virou uma ponta direita mesmo. E é um jogador que tem qualidades mais ofensivas do que defensivas. Quem sabe não se firma por ali, né? Precisa de cobertura. Professor Celso, Botafogo e Vasco, Newton Santos, aquela empolgação do torcedor do Fogão e o Vasco querendo estragar a festa. É um jogo, assim, a perspectiva dos dois clássicos, envolvendo os dois ponteiros do campeonato, já apontava para um confronto tenso, mais tenso para o lado do Palmeiras. Né? Pela circunstância que envolve o adversário do Palmeiras. O Vasco parece mais tranquilo nesse campeonato. E o Botafogo bem focado. O Botafogo sabe o que precisa fazer hoje, acho que é bem favorito. Eu sei que o botafoguense não gosta dessa peixe, ao contrário. Tem botafoguense que Não até tem como prefere. fugir. Não tem. Quem é favorito nesse clássico hoje? É o Vasco? Tá com a faca e o queijo da mão. E Se joga deu ao bastante. luxo até de não colocar seus principais jogadores no jogo da volta, né? Contra o Peñarol pela Libertadores. Na semifinal de Libertadores, ele poupa os craques do time, porque tinha feito 5-0 na ida. Então, preserva esses jogadores e os tem de volta agora no Clássico, que vale muito para o Botafogo no Descansados? Campeonato Brasileiro. Descansados como Descansados. estavam os do Palmeiras ontem. O time, Ou seja, não quer o dizer time nada. que a gente colocou no campinho aí é o melhor que o Botafogo pode oferecer. Talvez só o Adrielson, né? Que hoje não é titular absoluto, mas enfim, Não joga o Bastos. é um jogador de hierarquia, como diriam, só pelo brasileiro do ano passado que fez, plenamente confiável para entrar numa situação dessa. Eu sou mais fogão hoje. Mari Pereira. Mari Pereira vai soltar a voz e falar, é favoritaço o Fogão. Não tem como fugir, né? Do Botafogo. Assim, a gente se chamando a escalação ali é impressionante. Assim, principalmente do meio para frente. Fora as opções que tem, né, Mari? Exatamente. Pra durante de o jogo mexer alternativas, ali. assim, acho que o Vasco se sustenta muito no que já mostrou na temporada, de buscar empate, viradas, de fato não desistir do jogo, lutar os 90 minutos, mas de qualidade e nível técnico, o Botafogo está muito à frente, assim. Ainda mais no seu campo, sua torcida, o momento que vive,
sabendo já do resultado do Palmeiras. Acho que tem muitos elementos aí do Botafogo, mas é um clássico e o Vasco, trazendo essa vitória contra o Bahia, tem muita coisa também para pôr em campo. O Rafael Prats, se estivesse aqui, o Rafael Prats, ele coloca a mística em primeiro lugar no futebol, né? Mística. Acima de qualquer outra questão, não é isso? Esse é o erro. Pode colocar em primeiro. Mas o Prats coloca, diz que É o mais a função importante dela, mas foi a não em mística. primeiro lugar. No Rio de Janeiro, historicamente, existe uma maneira de entender os duelos entre Vasco e Botafogo, porque se você olhar, Abel, no histórico, claro que o histórico está lá para trás, não está no dia a dia, não está no futuro, mas no histórico talvez seja a maior diferença de vitórias de um time em relação ao outro, né? No Brasil. Em Né? clássicos brasileiros. O Vasco tem muito mais, tem mais do dobro, ou algo próximo do dobro de vitórias em relação ao Botafogo. Mas o que sempre se falava no Rio é o seguinte: em jogo decisivo, o Botafogo leva. É Botafogo. Né? Quando tem final, o Botafogo ganha. Mas no dia a dia, na Hoje é uma média. final? Hoje é uma espécie de final para o Botafogo, né? Vamos ver o que vai prevalecer ainda. Se é a escrita do Vasco ter mais vitórias, ou se no jogo decisivo o Botafogo. Não é exatamente uma final de campeonato, mas é um jogo decisivo para o Botafogo. Não sei o que o Prates, o rei da mística, diria a essa altura sobre essa situação. Tem uma outra questão que é, assim, algo inexplicável desse Vasco. Hoje, obviamente, o Botafogo é favorito, tem muito mais time, isso não se discute dentro de campo. Mas também não se discute que o Vasco está numa posição na tabela muito além do que se imaginava no início do ano. Até pelo que ele tem mostrado ainda de futebol. O Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, sendo eliminado ali com um gol do Hulk lá de longe. Poderia ter levado aquilo ali para os pênaltis no jogo com o Atlético, que é finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil também. Então, esse time do Vasco, ele às vezes tira do nada um resultado, né? Porque ele é muito... tem uma palavra que está na moda, né? Há algum tempo, resiliente, né? É um time que está ali, que vai, que briga e que não desiste e que mesmo com muita limitação técnica, ele, às vezes, de repente, vai lá e faz um gol, e uma bola cruzada para o Ferretti e tal, e consegue surpreender. Então, eu acho que é um jogo que tem isso, que tem a mística histórica, pensando, imaginar o que seria possível fazer o Botafogo não ganhar o jogo. É isso que o Prates valoriza muito, e essa questão de o Vasco, nesse ano, ter resultados acima do esperado. Então, se por acaso ele conseguir hoje um empate ou uma vitória, será mais um desses resultados que o time do Rafael Paiva tem conseguido. Claro que é muito trabalho do Paiva, muito trabalho dos jogadores, tem uma organização ali, mas a gente olha para o campo e vê a dificuldade com a bola que a maioria dos jogadores do Vasco tem. O Eugênio usou a palavra resiliente, que você falou que é uma palavra da moda. Você, como um cara fashion, ligado... Nem tanto como você, modismos, né? Você é mais na do que vestimenta, em tudo, até no vocabulário, ele foi lá e usou. No estilo. Vai me surpreender, mais do que o resultado, hoje vai me surpreender se o Vasco não competir. O Vasco é muito competitivo. Essa é uma certeza do jogo. O Botafogo terá diante de si um adversário bem resiliente. E essa coisa... O professor gostou, usou também. Gostei. Essa coisa da hora da decisão ser do Botafogo é verdade. Tem a Dimbalada, em 97, na final. Dimbalada? O Dimba. Dimba, comeu grama. O Dimba, lembra? Dimba fez o gol do título do Botafogo e comeu grama. Comeu grama. Tem 90, o Botafogo Maurício? é bicampeão contra o Vasco. O Maurício foi 89. Maurício foi 89. 90 foi o Valdeir que fez o gol. 90, o Vasco ganha o último jogo e se considerava campeão, porque achava que bastava. O Vasco faz a volta olímpica com uma caravela. Não, mas aquilo ali é uma vitória do Botafogo. Não, é mito. O gol do Valdeir, se não me engano. Gol do Valdeir. Jogava muita bola. The Flash, como corria, hein? Era muito bom jogador. E é isso. Mas tem a clássica, que foi o último título do Botafogo por muitos anos, a final do Carioca de 68, que o Botafogo faz 4-0 no Vasco. E dali ele só volta a ganhar um título em 89. 89. Mas foi uma final de campeonato. E tem a final de 1948, o jogo do Pó de Mico. Pronto. Jogaram o Pó de Mico no goleiro Barbosa do Vasco. Era o Expresso da Vitória, do Vasco, o Expresso da Vitória. E o Botafogo é campeão de 48, surpreendentemente contra o Vasco. O Vasco foi base da seleção brasileira na Copa de 50, era aquele né? time. Eram 8 jogadores do Vasco no time titular do Brasil em 5 Era o anos. Expresso. Sensacional. Muito bem, falamos muito de Botafogo e Vasco. Vamos falar agora de Bruno Henrique. Eita. Com operação da Polícia Federal, suspeito aí de participar, de ter levado um cartão amarelo
com envolvimento em apostas